graças a Deus, com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Senhor Deus grande e poderoso, o nosso Senhor e Pai, eu te agradeço por este momento, por esse dia, agradeço pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, de podermos começar a tua semana cultuando ao Senhor. Isso por si só, meu Deus, já é uma grande dádiva. Termos saúde, o nosso corpo poder chegar até aqui, sozinho, termos vida, termos conhecimento do Senhor para poder te buscar, para parar, meu Deus, a nossa vida, para dedicar tempo à tua palavra, à verdade, fazer a tua vontade. Dedicar tempo, meu Deus, para fazer a tua vontade, não a nossa. Dar condições do Senhor, meu Deus, vir ao nosso encontro. Do Senhor operar, do Senhor abençoar. Do Senhor, meu Deus, nos abençoar. Eu peço que o Senhor esteja conosco. Não faz sentido para nenhum de nós, a começar por mim, meu Deus, o Senhor não estar aqui. Por isso mesmo, sabendo, meu Deus, que essa é a tua casa, que esse lugar é consagrado ao Senhor, não é demais para nós te pedir, esteja aqui conosco. Mas que não seja somente aqui em que estejamos com o Senhor, mas que em cada lugar, meu Pai, do nosso dia, que em cada momento do nosso tempo, que estejamos com o Senhor. Que caminhemos, meu Deus, com o Senhor. Para cada lugar onde formos, para cada, meu Deus, situação que vivermos, com as pessoas com quem estivermos, que sempre o Senhor seja a nossa primeira companhia. Que sempre, meu Deus, o teu lugar, o lugar que o Senhor determinou para nós, a tua vontade sempre seja a nossa primeira escolha. E sendo assim, meu Deus, não restarão outras, não restarão demais escolhas. Eu peço que o Senhor nos conduza, que o Senhor, meu Deus, nos governe, que o Senhor nos abençoe. Nos abençoa nessa tarde, abençoa a nossa semana. Essa é uma semana, meu Deus, definitiva, uma semana de definições para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. Uma semana, meu Deus, em que nós contamos com a tua sustentação para os desafios que nós teremos, principalmente aqueles ligados ao Senhor, os nossos desafios espirituais. E desde já, meu Deus, nós oramos pedindo que o Senhor esteja conosco, nos sustente, nos abençoe. Que o Senhor, meu Pai, derrame sobre nós a tua graça, nos dê visão, sabedoria, derrama unção sobre nós e que a tua unção faça toda a diferença. Que aquilo que nós não teremos, meu Deus, em coisas, em pessoas, em lugares, em bebida, em comida, que tenhamos no Senhor. Que tenhamos sustento, que tenhamos força, que tenhamos, meu Deus, poder, que tenhamos graça, que tenhamos unção. Eu peço, esteja aqui conosco, que o Senhor ilumine o entendimento de cada um, meu Deus, acerca da tua palavra. Eu oro, meu Pai, para que toda a distração, meu Pai, que ainda dura na vida dessa pessoa, aquilo que ela ainda não combateu e não venceu, eu repreendo agora esse espírito na vida dela, em nome de Jesus. E eu declaro que não tenha poder de roubar ninguém aqui nessa tarde. Nem aqueles que estão e nem aqueles que estão a caminho, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, livre a todos. Livre a cada um, meu Deus, de ser roubado mesmo dentro da tua casa. Que o Senhor ajude cada um a estar focado, a estar concentrado e a absorver, meu Deus, toda a tua palavra. Porque a tua palavra para nós, meu Deus, é experiência, espírito e é chance que nós temos para fazer a tua vontade e cumprir com a tua palavra. E para que a tua palavra se cumpra na nossa vida. Eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte desse culto ao Senhor, para que o Senhor, meu Deus, nos conduza e nos abençoe grandemente. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que todos sejamos
imensamente abençoados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2022, 10 vezes mais e incomparável está sendo este ano e será até o fim, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. A alma nunca morre. Em Marcos 8:36 está escrito: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Aqui Jesus, ao mesmo tempo, ele já fala, daquela palavra, aqueles que ganharem a vida, perdê-la-ão. Porque todos nós tivemos uma matriz, salvo raras exceções. Por isso, vocês que estão aqui na frente, eu vejo os adolescentes, os jovens, vocês têm tudo para serem melhores do que a maioria de nós aqui fomos. Por quê? Porque a matriz, ela revela a filial, ou a filial revela a matriz. E nós tivemos matrizes que foram nossos pais, nossos professores, aquelas pessoas com quem nós convivemos na maior parte do tempo, que nos ensinaram a ganhar o mundo, a buscar o mundo, a viver no mundo, a desfrutar do mundo. Eu cheguei novo na igreja, mas até eu chegar ainda muita coisa, tem coisa que até hoje, tem coisa que até hoje está aqui dentro do que eu aprendi antes de vir. Por isso que quando uma pessoa ela é criada no caminho do Senhor, não apenas na igreja, mas no caminho do Senhor, ela tem tudo para ter uma vida muito melhor. Eu não sei se foi no domingo passado ou na segunda, não lembro agora o dia que foi, que eu falei da diferença dos filhos de Davi e o Salomão. Olha em quem se tornou Salomão. Olha a atitude de Salomão quando ele assumiu o reino, no começo do reino dele principalmente, e olha os demais filhos de Davi. E aí, por isso que a gente tem que tomar um cuidado, aí eu falo a gente que é pai, que é mãe, que tem qualquer influência sobre uma criança. Hoje, um dos, vamos dizer assim, não vou nem dizer que é um sonho, mas hoje um dos projetos em execução da bispa é começar com uma escola, porque não vai parar nisso, justamente por ver para onde estão caminhando, as nossas crianças, no que elas não estão na igreja. Que você já deve ter ouvido falar disso, desse projeto de ter escola, de ter faculdade, mas claro, você tem que começar com uma escola, E aquela escola, aqueles alunos da escola ainda vão se tornar, vai para a faculdade. Você vai dizer, de onde vem isso? De ver o filho de um obreiro, o filho de um pastor, o filho de alguém que passa parte do tempo na igreja, mas boa parte do tempo na escola. Está entendendo? Então, quantas vezes que vem e dos atendimentos vem a criança, fala uma coisa, solta uma coisa, apresenta um comportamento, mas de onde vem isso? Mas por que isso? Ah, mas isso a gente não ensina aqui.
Isso a gente não coloca aqui. Por isso você que é pai precisa estar atento, precisa gastar tempo com os seus filhos, olhando para os seus filhos, ouvindo os seus filhos, prestando atenção nas mudanças dos seus filhos. Você que é pai e mãe, você não pode aceitar que o seu filho, sua filha, entre na sua casa, tenha um comportamento muito diferente do que você tem, do que a sua mulher, do que o seu marido tem, olhar aquilo e pensar, ah, que bonitinho. Sabe aquela coisa de que, ah, que coisa diferente. Uma criança, ela precisa de reforço, né? Quando ela faz algo que está bom, olha que bonito, que lindo, olha, parabéns, olha que legal. Mas ela também precisa de limite, de correção, quando ela faz algo que está errado. Senão, a não atitude dos pais acaba, aquilo se repetindo, acaba sendo um reforço. Está entendendo? O pai vê algo, não tem como você não ver. Teu filho, tua filha fala uma expressão que você não falou. Por exemplo, na minha casa não tem como, não tem de onde sair um palavrão. Você vai dizer assim, você nunca fala palavrão? Nunca, de nunca. Nunca de nunca. Mas assim, não tem a possibilidade. Se eu estiver no extremo da ira, eu não falo um palavrão. Então não tem de onde aparecer um palavrão. Se eu ouvir um, eu sei que veio de fora. Então, opa, de onde você ouviu isso? De quem? De quem você aprendeu isso? Ah, eu ouvi, está errado, não é bom. Que nunca se repita isso. Opa, criança, meu Deus, opa, está errado, não pode. Meus pais rejeitam isso. Está entendendo? Mas a gente vê, por exemplo, estrago. Eu entendo porque algumas igrejas proibiam televisão. Né? Não está diferente daquilo que muitas vezes é falado sobre bebida e cigarro. Eu entendo por quê. Não estou dizendo que a gente tem que proíba também, não. A gente não proíbe nada. Né? A Bíblia é que tem palavras, mas eu entendo quando algumas igrejas lá atrás proibiram, não sei se proíbe ainda, mas a pessoa assistir televisão. Porque o que a pessoa assistia na televisão era só porcaria. Está entendendo? A criança às vezes passava a manhã assistindo desenho, tudo bem, mas depois à tarde, quando ela não estava na escola, não estava com os pais, ela passava assistindo o que tinha ali, porque ela já estava acostumada. Está entendendo? E o que ela via? Via, na época, tinha depois do jornal, vinha, pelo menos, não sei como é que é hoje, mas antigamente era o jornal, vídeo show, tinha uma novela, né, geralmente vale a pena ver de novo, sessão da tarde, e aí começava aquela maratona de novela. E aí é onde muitos tiveram seu comportamento ali forjado, baseado no que viam todo dia em casa. Você está entendendo? Então aí viu o quê? Via essa libertinagem, o adultério sendo uma coisa certa, mentira como estilo de vida, que a vida, sabe essa história que é a vida dos espertos, quanto mais você conseguir enganar, se der certo, vai, continua, não tem problema. Impunidade deve ser algo buscado, e vai. E aí quantos pais não entenderam? Ah, eu criei o meu filho na igreja, por que está nisso aqui agora? Parte foi na igreja. Mas pensa bem, coloca a mão na tua cabeça e se responda, onde foi a maior parte? De repente, quantas vezes que você viu um comportamento como esse que eu estou dizendo aqui, os exemplos, você viu, mas ficou com vergonha de corrigir o filho. Não queria que ele ficasse tão de fora do que você já estava vendo as outras crianças fazer. Não queria que ele não correspondesse aos amiguinhos, ou aos amigos, né? Que você quer fazer um adolescente passar vergonha e falar os seus amiguinhos. É ou não é? Só as amiguinhas. Não, tem mais negodinhos aí, né? É amigo e amiga. Então, quantas vezes? E a gente cresceu ouvindo isso aqui.
é o mundo, essa é a vida, né? Seja descolado, você tem que ter isso aqui, você não pode ficar de fora daquilo ali. Quando Jesus diz, né, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? A verdadeira vida não é essa que a gente consegue viver com o corpo, que se resume em sensações que começam pelo nosso corpo. Você vê algo bonito, aquilo te causa uma boa sensação? Sim ou não? Olha que sim, hein? O sangue de Jesus tem um poder. Alguém tá cochilando aí? Hã? Se tivesse, levantaria a mão também? Aí não responderam, então quer dizer que não. O quantos que tem, quando você olha por uma coisa boa, te causa uma sensação. Quando você ouve algo, aquilo te gera uma sensação. Qual a fórmula de mais causar sensações pelos ouvidos? Hã? Qual a forma, ou a fórmula, tanto faz, de causar sensações por meio dos ouvidos? Ninguém, gente. Vocês falam para dentro como eu nunca vi gente falando. No caso, a pessoa ouve, mas que maneira que causa sensação numa pessoa pelo ouvido? E som, o que mais a gente vê hoje em dia? Música. Só que a música, olha como que o diabo é esperto. Você sabe onde começou a música? No céu. A música é uma forma e uma fórmula de louvor. E quem que caiu do céu? Lúcifer, que para nós virou o diabo. E quanto que hoje a música determina, dita moda, dita comportamentos, dita estilos. E se tem uma forma de causar sensações em uma pessoa, é a música. É ou não é verdade? Tem gente que passa o dia inteiro, quando não está fazendo alguma coisa, e algumas coisas também passa ouvindo música. E a gente vê que a música ela determina muita coisa. Você vai dizer, não, mas como é que a música determina uma moda, por exemplo? Tem na música escrito, usa isso, usa aquilo outro? Não, raras. Mas se a pessoa que canta te agrada aos ouvidos, o que acontece? Como ela se veste, vai te conduzir a você usar algo parecido. Então, as sensações. Quantos que vivem pelas sensações? A tua pele. De onde vem aí essa necessidade? Né? Eu vejo, na minha época, né, tinha... o negócio da época era a maconha. Hoje, esses cigarros aí, eletrônicos, essas coisas aí que tem gosto de tudo, e que querem passar, não faz mal. Não faz mal para quem vende, não faz mal para quem é dono. Para quem consome aquilo ali, você vai ver com o tempo. Daqui a pouco você vai ver a quantidade de coisas que vai ter. Mas hoje tem todo tipo de droga, para a pessoa ficar ali, extasiada, fazer a tal da viagem, né? As sensações do corpo, que vêm de várias formas, né? A entrega deliberada do corpo. E não é entregar o corpo, né, por um propósito, entregar o corpo ali fazendo, cansando, trabalhando por algo relevante dentro do propósito de Deus. Mas o que a gente vê hoje são as pessoas entregando o corpo assim ao prazer.
Porque é o que elas estão vendo, é o que elas estão ouvindo, é o que está sendo oferecido para elas. Você precisa ter essa sensação, você precisa passar e provar isso. Então, isso é o que o mundo vai pregar. Não adianta uma pessoa, ela olhar para o mundo e esperar receber alguma coisa diferente disso. E a Bíblia está dizendo, de que adianta você ganhar? E perder a verdadeira vida. A verdadeira vida é aquela que a alma vive. E não aquela que você vive com o corpo. Não aquela que você tem prazeres baseado nos sentidos, mas é aquela que você tem prazer baseado na verdade. E a verdade não se resume a uma sensação, mas a verdade se completa na palavra de Deus. Aqui em Eclesiastes, lendo em 4 versões diferentes, o homem considerado mais sábio que já pisou nessa terra depois de Jesus, Salomão, diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Na Almeida ele fala assim, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Na linguagem de hoje, é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Na mensagem, vazio, tudo é um grande vazio. Nada vale a pena. Nada faz sentido. Isso era um recalcado, que ele tinha inveja dos outros, como ele não podia ter, então ele criticava, ele falava mal, porque ele não podia ter. Opa! Quem falou isso? Foi quem não experimentou ou quem experimentou de tudo? Tudo o que você pode pensar que havia na época disponível. Esse homem que disse isso, vazio, ilusão, vaidade de vaidades, inutilidade, foi ele quem disse. Tudo não passa de vaidade. Ilusão, tudo não passa de ilusão. Nada, ele disse, nada vale a pena, nada faz sentido. Tem coisa que talvez você pense assim, o dia que eu tiver isso, o dia que eu viver aquilo, o dia que eu experimentar tal coisa, eu vou ser melhor. Não precisa, aprenda com Salomão. O dia que eu conhecer tal coisa, o dia que eu ver isso. Não. O que te completa não está em alguém, não está num lugar, não está num sabor, não está num paladar, não está em algo que tem forma palpável, que tem uma forma visível, que é concreto. Não está nisso. Não está. É o próprio Salomão quem disse, é perfeita essa expressão. Não foi o Lázaro que falou isso. Se fosse o Lázaro, muitos diriam, mas ele, para ele falar isso é porque ele estava com inveja do rico que tinha. Ele estava com inveja de quem podia fazer. Ele olhava para os outros e pensava, não, isso é ilusão. Não, isso é vazio. Não, isso é inutilidade, não quero. Pare e pensa sobre isso. Isso, inclusive, é para algumas pessoas valorizarem a vida delas, valorizar o estar aqui no primeiro dia da semana com Deus, valorizar o que você tem, que você pode ter ainda mais em Deus. Quanta gente que está se sentindo infeliz, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não está em tal lugar, porque não atingiu isso, e isso tudo é inutilidade. Não pode ser esse o propósito da sua vida. O homem que viveu tudo que uma pessoa pode viver, viveu amores, paixões, comeu do melhor que havia. Você já pensou o tipo de comida que o Salomão comia? Você já parou para pensar? Sabe aqueles restaurantes que tem lá nos jardins que você passa
A porta parece até a porta do céu, né? Aquela portinha estreita, né? Aquelas coisinhas meio bistrozinho, meio, sabe, tudo que o nome agora é moda, né? Falar tal coisa gourmet. Mas tudo é caro, tudo é assim, altíssimo valor. Você pede um pratinho assim, vem um pedacinho assim de bife, R$ 1.000. Você pede um sorvete lá, que coloca uma folhinha em cima ali, R$ 1.500, vai. É o tipo de comida como se fosse na época do Salomão que ele comia. Tinha os melhores cozinheiros. Alguém ficava sabendo, lá na Índia estão fazendo tal prato. Quero saber, quero comer. Faz para mim. Busca lá. Traz aqui. Carro. Na época, o que era equivalente aos carros, gente? Cavalo. Você já imaginou os cavalos do Salomão? Você consegue pensar, às vezes, sabe a crina dos cavalos do Salomão? Um cavalo bem cuidado, você olha a crina dele assim, às vezes é melhor tratado que o nosso cabelo, né? Não, mas ou não é verdade? Tem, depois você pesquisa na internet, aí tem cavalo aí que você olha a crina do cavalo, você fala assim, meu Deus do céu, deve usar shampoo mais caro do que eu uso, né? Aquelas tranças que fazem, né? Às vezes aqueles fios dourados ali, e aquela coisa bonita, penteada, tal. Eu fico pensando como eram os cavalos do Salomão. É o equivalente a hoje, o que seria Ferrari, Mercedes, Lamborghini, sabe? Esses carros, Maserati. Ele tinha, o que eu quero dizer, ele tinha. Ele não tinha um cavalo, ele tinha os melhores cavalos. Eu imagino que ele tinha um aras ali, que ele saía, hoje eu quero aquele cavalo preto, hoje eu quero aquele alazão, quero tal, tá aqui. O cavalo para caçar, o cavalo para desfilar, tudo. Mulheres. Salomão costuma falar, coitado, teve 1.000 mulheres. Né? Coitado, porque uma dá trabalho, né? Imagina, sangue de Jesus tem poder, né? Não que eu estou falando mal da minha mulher é uma bênção, né? É uma bênção, grande bênção na minha vida. Mas a gente sabe que a convivência sempre tem os seus desafios. Eu não acredito de verdade. Uma vez mandaram para mim um vídeo de um pastor até, né? Um pastor novo, me parecia novo pelo menos, não sei se ele era novo, mesmo me parecia. Parecia mais novo que eu, se mais novo que eu, então é novo. E falando do casamento de um jeito tal, alguém mandou para mim, e aí tal, você viu tal? Eu falei, eu não acredito nisso não. Tem o seu lado bom, como tudo na vida. Você já reparou que tudo que Deus fez é muito bom, mas tem um desafio grande também? Quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim, ele falou assim, fica à vontade. Foi assim? Lá no meio, veja bem, hein? No meio, tem uma árvore, e daquela árvore vocês não devem comer do fruto. Porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Desde o princípio sempre teve o limite, o desafio. Perfeito é só Deus. Então essa história que alguém vende, que alguma coisa é perfeita nessa terra, tem a ver com pessoas, com um humano, tem a ver com coisas, não é perfeito. Tudo tem o seu desafio. Tudo. E tudo assim, você pode reparar, tudo que vem de Deus para a vida da gente. O que eu vejo é o que vem de Deus é ajustado para nós. Nunca é perfeito, mas é ajustado para nós. Vem na dose que nós precisamos, não na dose que nós queremos. Você também então já teve essa experiência, né? Então assim que é bom. Eu queria, tinha que ser, opa! É igual criança quando você vai dar aquele xarope para ela que é docinho, né? Tem gosto de morango, né? Você tem que medir ali naquele copinho 5 ml, a criança, não, pode deixar, pode colocar mais. Mas aquilo não vai fazer bem para ela mais. Tem a quantidade. Quem que dosa isso? Quem? É o pai, não é Deus não, gente. A mãe, o pai, né? Deus não.
Por quê? Porque aquela criança não sabe, ela só está vendo um lado, é gostoso, é doce. Às vezes a gente está vivendo assim. Você está olhando para um lado, não, não, você precisa disso. Não, senhor, pode entregar tudo. Não, por agora é isso aqui. E isso é para agora, não é para sempre. Mas eu queria que não tivesse isso. Precisa disso. Aí vem o remédio amargo. Quantas vezes que o remédio amargo não quer? É ou não é? Você dá o amargo, aquele que desce rasgando ali a garganta. Não quer. Opa, você precisa. Toma. Bebe. Tudo que tem a ver com comprimido. Não. Deus é assim conosco. Só que o diabo, que é o enganador, que é o pai da mentira, ele vem e te oferece um mundo cheio de ilusão. Não, é isso aqui que é bom para você. Como é que a gente sabe? A gente precisa olhar para a palavra. Precisa se apegar à palavra para não errar. Para não falhar contra Deus. Para não viver uma vida baseada em paixões. Para não ter uma vida baseada em sentimentos. Porque entenda uma coisa, você quando se converte, você deixa de ter sentimentos que podem te prejudicar? Não. Mas agora você tem conhecimento da verdade para não se entregar àqueles sentimentos que podem te prejudicar. Está entendendo? Você continua tendo sentimentos. Por quê? Porque você continua tendo sentidos, por onde vêm visões, audições, o cheiro, as sensações da pele, o paladar. Por exemplo, a glutonaria é pecado? Sim. Uma pessoa que se converte, então, ela não tem mais possibilidade de comer muito e afetar a sua saúde? Tem ou não tem? Então, por aí você tira qualquer outra coisa. E a gente fala muitas vezes, o adultério, a fornicação, a imoralidade, mas a glutonaria também é pecado, é uma obra da carne. E você, quando se converte, não muda o teu paladar para, por exemplo, quem gosta muito e se entrega muito a doce, não, agora não tenho mais nenhuma vontade de comer doce. As outras coisas é da mesma forma. Aonde que eu mudo então? Porque agora você sabe o que fazer. E quando você sabe o que fazer, você também sabe o que não fazer. E não se entrega. Porque você aprende com Deus qual é a verdadeira vida. E isso vai desconstruindo aquela vida que você aprendeu com pessoas, sejam elas quem forem, pais, professores, amigos, pessoas da tua convivência ao longo da vida. Opa, não é mais para isso que eu devo caminhar. Não é mais para essa direção que a minha vida deve andar. Eu devo andar agora para a direção que agrada a Deus. A direção que Deus, Ele aprova, a direção que o Senhor espera de mim. E então, eu tenho vontade. Opa, não, isso aqui não é bom. Eu tenho um desejo, eu sou tentado. Porque os meus sentidos, eles não mudam. O que eu aprendi a olhar com olhos de desejo, vou continuar desejando. Mas agora eu tenho poder na palavra para dar uma ordem para mim. Não é bom, não vou fazer, não olho, não vejo, não alimento, não falo, não penso. O primeiro pensamento é de graça, gente. Depois do primeiro, pode sair caro ou barato. Está entendendo? É igual a amostra grátis. Por que é o primeiro pensamento? Qualquer coisa na tua vida. Você vê um dinheiro fácil, pode vir um pensamento. Pega. Qual que é o segundo pensamento? Tem que ter uma resposta, sim ou não aí. Qual que é a resposta certa? Não. Vai sair barato. Você vê uma pessoa na tua frente que não é o teu cônjuge. Aí os solteiros vão falar assim, então eu posso olhar para qualquer uma. A palavra é a mesma. É o teu cônjuge? Então não olha.
Entendeu? Ah, passou um homem bonito na minha frente. Passou não na minha frente, né? Estou falando. Passou uma mulher bonita na minha frente. Opa, não. O primeiro pensamento, qual que é? Hã? Não, o primeiro pensamento é a realidade. É bonito, é feio. É ou não é? Ou não? Ninguém consegue discernir isso. Hã? Não tem esse discernimento? Tem. Então, o primeiro pensamento, passou uma mulher aqui agora. Bonita. O segundo pensamento, não é para mim. Opa, não vou alimentar isso. Mas o segundo pensamento pode ser também. Acompanha. Opa. Olha. Ou lá em casa, hein? Ai, pode ou não pode ser esse pensamento? Pode. Quantos de nós que não pensava assim? O primeiro pensamento é de graça. É bonita, é simpático. Às vezes não é nem a aparência, mas às vezes você está naquele dia, por exemplo, com o teu cônjuge, que se levantou, tinha não vou falar um leão, né? Porque o leão a gente usa como um bom exemplo aqui, né? E algumas mulheres só iam se identificar por conta da juba, né? Então, vamos falar um tigre. De repente você acorda do lado, tem um tigre lá, você fala bom dia, a pessoa, pá, pega aquela pata maior que a minha mão e faz assim em você, né? Aí você, desculpa, tal. Aí você vai para o trabalho, vai fazer alguma coisa, vai comprar alguma coisa, você chega lá, qualquer lugar pode ser. O diabo sabe, o diabo fica assistindo a tua vida. O diabo ele assiste. O grande cinema do diabo é ficar assistindo a vida da gente para ver o que ele vai fazer. Então, às vezes você acorda, tem um tigre do seu lado ali, né? Aquela palavra, aquele rugido, aquela patada que dá em você. Aí você chega num lugar, chega alguém e fala assim, bom dia. Primeiro pensamento, que é de graça, o que você pensa? Poxa, que bom uma pessoa simpática, né? Qual o segundo pensamento? Amém. É simpática, mas não é nada além disso para mim. Você está entendendo? É assim. Ou você está achando que a tentação de uma pessoa é a aparência só? Tem gente, ou gente que é casado com gente bonita não trai. Só trai quem é casado com gente que não tem boa aparência? Hã? É só assim? Então, você tem que identificar o que acontece com você. E muitas vezes a gente aprendeu, por exemplo, com esses meios de comunicação como novelas, que um comportamento como esse que eu estou dizendo era certo. Já que eu não tenho em casa, que mal tem então eu usufruir do que tem fora? Ah, meu marido não me ouve, mas esse meu amigo me ouve, que é uma beleza. Eu vou falar com meu marido, ele nunca tem tempo. Mas o fulano, quando eu sento que eu vou comprar algo, que eu vou em tal lugar, lá fazer tal coisa, ou o cara do meu trabalho, eu vou falar, ele me ouve horas. O primeiro pensamento é de graça. Você não tem controle do primeiro pensamento. Que legal, olha que gentil, olha que bonito, olha que condição que eu não tenho lá, né, na minha casa, olha que quantidade de dinheiro que eu nunca vi na minha frente. Primeiro é de graça, que é aquela percepção. O segundo é uma decisão. Está entendendo? Tudo que passa diante de você, primeiro você tem uma percepção. Depois vem uma decisão tua. O segundo você já não tem mais como dizer, ah, eu peguei aquele dinheiro porque eu precisava. Não, eu peguei porque ele estava fácil. Peguei porque eu não criei na consequência que eu teria. Que eu podia ser envergonhado, que eu podia ser preso, que eu podia ser humilhado, que eu teria que pagar isso com muito mais juros, que eu não considerei que aquilo não era meu. Porque para aqueles que a pessoa roubou para comer, é o único meio que uma pessoa tem de comer se ela roubar? Hã? Não, mas o fulano roubou para comer, então toda vez que ele tiver uma necessidade, ele pode cometer um delito que está tudo certo. Não. Ah, eu tenho crianças em casa.
eu me prostituí porque os meus filhos estavam me pedindo comida. Não tinha outra opção? Então, não adianta. E aí eu digo, a gente tem uma matriz. E essa matriz deve ser substituída pela verdadeira matriz. Aquilo que o João disse, techuvá, volte à origem. Ou seja, volte àquela vida que você foi criado para ter. Pareça-se com Deus. Viva semelhante a Deus. Não viva semelhante aos seus pais, professores, pessoas com quem você conviveu. Eu não estou falando aqui, repito, tem que explicar isso, porque depois alguém pode pegar e entender errado. Não estou falando que teus pais foram ruins, teus professores foram ruins, pessoas com quem você conviveu. Estou falando que talvez eles foram eles dão o que eles têm. Quantos de nós que errou? Errou na criação, errou na educação, errou na omissão. Nem por isso somos ruins. Nem por isso devemos viver agora com culpa. Ai, meu Deus, eu devia ter. Tá bom, devia, não fiz. Então agora eu não tenho ontem, eu não tenho há 10 anos atrás, eu não tenho tantos anos atrás, eu tenho agora. Eu tenho essa palavra agora. Então vou fazer agora. Vou orar. Vou declarar. Não vou alimentar mais aquilo que é inútil, que é ilusão, que é só vaidade. Vou alimentar o meu espírito. Vou buscar crescer pelo espírito. E não apenas ser aquela pessoa que vive em torno de coisas passageiras, como dinheiro, por exemplo. Repara que Deus deu 24 horas. Há tempo para tudo que você precisa, para essa terra, para essa parte da vida, e há tempo que você deve usar para a eternidade. Se você não tem tempo agora para já projetar a sua eternidade vai ser muito ruim. Há 2 caminhos, o céu e o inferno. Não tem outras opções. Eu não tive tempo, agora Deus vai me dar uma segunda chance. Você sabe quando você vai ter a segunda chance? Sabe quando? Alguém sabe ou não? Agora. A segunda chance é agora. Se você não tinha entendido, você está ouvindo, você está entendendo agora. A segunda chance é o hoje. Quando uma pessoa é capaz de dizer assim para alguém, me dá uma segunda chance, se ela está viva, se ela está consciente que ela errou, ela está tendo a segunda chance dela. E não é porque alguém não te disse, eu te perdoo, vou te dar isso, vou te devolver isso, o tempo vai voltar, não deixa o diabo te enganar, não. Basta o que ele já te enganou. Se você está vivo e tem consciência que errou, você está tendo a sua segunda chance. Você está tendo a sua segunda chance em todas as áreas. Em ser uma pessoa que anda com Deus, que faz de Deus a sua matriz de vida. O que é a matriz? A base, a forma, que te fornece a vida verdadeira. Ou seja, não vai mais viver por aquelas coisas, por aqueles valores tão baixos e passageiros de antes, mas vai viver pensando e tomando decisões as quais você quer colher aqui e quer colher para a eternidade. Tanto que a Bíblia diz, né? Não ajuntem tesouros aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunte tesouros nos céus. Aí está falando daquelas obras, daquelas atitudes, daquelas palavras que você tem e que não recebe glória aqui. Não tem uma recompensa aqui, não podem pagar você com dinheiro por isso. Não podem te promover a um cargo mais elevado por isso. Mas você está fazendo baseado na fé que você tem, que Deus tudo sabe, tudo vê, e que Deus vai te recompensar.
Então, quando você tem atitudes assim, você está projetando a sua vida eterna. Aqui em Eclesiastes 1,14 está escrito: examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol, e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É uma corrida sem fim atrás do quê, gente? Eu vou repetir esse versículo. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É uma corrida sem fim atrás do vento. 2,10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Contudo, quando avaliei que as minhas mãos haviam feito, o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Frases ainda de Salomão. O homem que experimentou, que teve, que fez, que aconteceu, que produziu, que trabalhou, que gerou trabalhos, inventou trabalhos, frentes de trabalhos, mas que reconheceu. Tudo é correr atrás do vento. Por isso, coloca força em fazer coisas para Deus. O que é fazer coisas para Deus? Onde Deus está? Cadê Deus para eu fazer para Ele? Você faz para Ele quando você faz o que Ele orientou fazer. E não apenas aquilo que você tem vontade de fazer. Aquilo que você se habituou a fazer por prazer. Fazer porque alguém está vendo. Aliás, quando se fala de alguém, né, tem duas situações aqui. Imagem e medo. Duas das coisas que as pessoas mais causam e mais têm controle sobre outras. A imagem mostra o julgamento das pessoas. Como alguém vê você, o que alguém está vendo de você. Se aquilo vai causar uma boa impressão, se aquilo vai fazer a sua imagem ser aprovada por alguém. E depois disso vem o medo. Se alguém me reprovar, também vai me rejeitar, vai se afastar de mim. E aí tem a ver com a necessidade que a gente tem de atenção de alguém, porque talvez não foi suprido em casa, porque talvez não foi suprido em situações da vida. Tem gente que carrega esse problema, está sempre se anulando para alguém, não se anula para Deus. Feche seus olhos agora, por favor. É regra que a gente se anule. Estou falando assim, é regra. Nós temos que nos anular, a Bíblia diz. Negar a si mesmo. Anularem-se. Matar a carne, quer dizer, anular. Mas eu quero que você agora, com seus olhos fechados, para nada te distrair, para nada te dispersar. Pensa aí, quando você se anula, você se anula por causa de quem? Não precisa ir longe não, vai nas últimas vezes. Você se anulou hoje por alguma coisa? Me anulei. Foi por Deus? Ou você se anulou para alguém, para agradar alguém? Seu cônjuge, seu filho, seu irmão, seu patrão. Você falou que gostava de algo para alguém ficar feliz.
pegou o que não queria para estar bem com alguém? Quando você tem se anulado, você tem se anulado por causa de quem? O meu líder, ele sinalizou que ele gosta disso. Então eu falei que eu gosto também. Tem coisa que ele fez e eu não gostei. Se diz alguém falou assim para mim, nossa, tal pessoa fez uma piada com tal assunto, eu achei tão desagradável aquilo, eu achei aquilo tão, tão invasivo, tão ruim. Eu falei, mas na hora me pareceu que você deu uma risadinha, que você riu, como quem aprovou aquilo. E a pessoa disse assim para mim, porque é o meu líder, né? Eu falei, não, e daí? O que é ruim, independente de quem é a pessoa. Ele é teu líder, você serve ele. Mas você não tem que se anular por aquilo que está errado, por aquilo que se reprova, por conta dele, não. Quantos que se anulam? Por exemplo, o casamento é um grande exemplo disso. Às vezes você se anula para o teu cônjuge, mas você não se anula por Deus para estar bem com o seu cônjuge. No que você se anula, Deus não está nisso. No que você passa por cima dos teus valores, não tem nada de Deus nisso. Por isso que teu casamento não cresce, não prospera, não traz mais união. Você tem que se anular para Deus. Você pode se anular para Deus e entregar uma obra, entregar um objeto, entregar tempo da tua vida para alguém, desde que Deus seja o teu foco. Para quem você tem se anulado? Por causa de que opinião você tem se anulado? Por causa de que direção você tem se anulado? Pode abrir os olhos. Essa é uma pergunta crucial para qualquer um de nós. Porque tem gente que a vida não prosperou porque não paga preços em Deus. Enquanto Deus vê você pagando preços a todo momento por causa de alguém. E você está dando uma mensagem clara para ele. Todo mundo para mim importa, menos o Senhor. Sabe aquela mãe que o filho está desobedecendo? Está indo para um caminho errado? Está rebelde? Aí o filho fica emburrado, fecha a cara, não conversa com a mãe, não fala com a mãe, e tal. E aí, uma hora o filho vai lá e faz chegar na mãe. Porque eu queria um bolo de chocolate. A mãe vai lá, pega, tal, dá um jeito, tal. Daí a pouco aquela fumacinha do cheiro entra lá no nariz do rapaz, ele vai lá. Aí, aquela mãe fica bem com o filho. Ela está fazendo bem para aquele filho? Sim ou não? Ela passou por cima de tanta coisa que ela não imagina. Ou imagina, mas já está acostumada e não tem força para resistir. Isso acontece de tanta forma. Aí, de novo, eu me volto para os jovens. Você tem uma rede social, teu amigo vai lá e posta uma coisa que a hora que você vê, você fala, nossa, coisa forte. Eu já ouvi que isso aqui está errado, a Bíblia condena. Mas aí você começa a olhar aquele desenho que está assim, né? Você só vê o número aumentando, e é um comentário atrás do outro. Você vai lá e faz o quê? E fala algo que não faz parte da sua vida. Ali está começando uma pessoa deformar o caráter dela. Não ser quem ela deve ser. Fazer para agradar os outros. Fazer parte da maioria, para ser aprovada. Para estar bem, para se sentir melhor. E se sente melhor? É tão pouco o tempo que isso acontece que realmente dá para a gente dizer não se sente melhor.
Porque aí vai ter a próxima postagem, vai ter o próximo comportamento de grupo que ela vai ter que acompanhar, porque o que ela não acompanhar, ela vai ser imediatamente, é igual como se estivesse no avião, alguém apertasse aquele botão, ela vai ser ejetada daquele grupo, é ou não é? Alguém aperta o botão, assim, ela pula, tum, você está fora. Não se anule por pessoas. Você pode até entregar algo para pessoas, desde que você esteja se anulando para Deus. E quando eu disse anulando, passando por cima de uma vontade sua, passando por cima de algo que você aprendeu como um princípio, para fazer a vontade de Deus, não para fazer a vontade de pessoas. Porque primeiro é a imagem, eu quero ter a imagem, eu quero que me vejam bem, eu quero ser aprovado, eu quero ser envolvido, e depois vem o medo. Não, porque o fulano pode tirar de mim o dinheiro, o fulano pode tirar de mim o conforto, o fulano pode tirar de mim a minha fama, o fulano pode tirar de mim, pode me ferir, pode me fazer alguma coisa. A Bíblia diz assim, não temas. E com relação a ter medo de homem, está assim lá em Mateus 10. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Gente, esse negócio de medo é um negócio tão forte que a maioria das pessoas sequer. Quando eu digo forte, eu digo um negócio tão enraizado, toma tanto às vezes a vida da pessoa, que tem gente que sequer para pensar que o que está atrasando, amarrando a vida dela é o medo. E aí você fala assim, não, eu não tenho medo de alguém me matar. Esse é o medo que eu acredito que menos domina as pessoas, esse matar de você sair alguém te levar alguma coisa, te matar mesmo. Mas sabe aquele medo quando alguém te ameaça, quando alguém faz chantagem emocional com você? Medo de alguém que tem poder sobre você. Nós temos um poder e tem pessoas que têm poder sobre nós. Tem ou não tem? Você tem pai, mãe, professor, patrão, líder, supervisor, auditor, tem autoridades estabelecidas. Tem coisa que às vezes chega até você de uma maneira, aquilo é a primeira coisa que te causa. O que é? Medo. Tem gente que chega perto de alguém nervoso, a pessoa tem o quê? Medo, e isso muda o dia da pessoa. Você tem que parar e pensar, por que você tem tanto medo? Ah, porque essa pessoa pode fazer, se ela tiver que fazer, Deus vai deixar. Crê em Deus. O José, quando veio aquela mulher, se deita comigo, não. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Chegou um dia que ela criou uma arapuca para ele. E estava num lugar só ele e ela e tal, e não tinha o que fazer. Ela foi lá, agarrou ele. Agora foi. O que ele fez? Você acha que ela não ameaçou ele? Vou falar tal coisa agora, vou inventar uma história, faz o que você quiser. Foi embora. Aí você vai dizer assim, aí depois disso ele foi preso. Quem que perdeu? De verdade. Você acha que aquela prisão não teve propósito na vida dele? Se a gente fizer a pergunta, foi agradável? Não foi, mas era o propósito. Nós precisamos ter uma envergadura na nossa fé como a de José. Porque essa era a verdadeira vida dele. Fazia parte do propósito de Deus que ele passasse por aquilo. Mas, você acha que alguém que soubesse vai ter que passar por isso? O único que sabia o que ia passar e passou foi Jesus. O José foi fiel apenas. Mas se você perguntar, ele sabia que ele seria preso, que ele perderia toda aquela estrutura e iria para a cadeia? Não, mas ele foi fiel.
ele fez a vontade de Deus e foi para o propósito de Deus. Foi. Só que tem coisas que, às vezes, se a gente ficasse sabendo antes como seria, aí é que a gente não faria mesmo. Por isso que a gente tem que estar apegado ao que é certo diante de Deus. A verdadeira vida. Ele não teve medo. Ah, mas se eu não fizer, depois eu vou perder, tal, ela vai me ameaçar, vai me prender. Não, não, não. Isso aqui é certo. Estou dentro. Está errado? Estou fora. Estou fora. Ah, mas não interessa, faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer comigo aí, ó, paga o que tem que pagar e eu também vou pagar o que eu tenho que pagar aqui. Você está entendendo? Não tem essa de, o que podem fazer comigo? Eu creio em Deus. É igual que a gente está fazendo, a gente está jejuando e torcendo e orando por algo. Mas a nossa vida está na mão de quem? Deus. Em nome de Jesus, que domingo que vem à noite a gente só tenha boas notícias. Que haja dupla honra no caso, né? Mas, você está achando que quem está jejuando vai depender mesmo de alguém que vai governar? A nossa dependência é de Deus, a gente está acumulando gordura. Nós estamos orando por bênção, por crescimento, por um bom futuro para as nossas famílias. É igual Jonatas disse, Deus pode livrar com poucos ou com muitos. A nossa esperança está no Senhor, gente. Está entendendo? Não se engane, a nossa esperança está toda em Deus. É em Deus. Porque também a mesma fonte, quando a fonte de uma pessoa não é Deus, a fonte que por um tempo saiu água boa pode sair água ruim também. Pode ou não pode? Ou nunca ninguém mudou a atitude, a opinião, o discurso? Hã? Não, nunca ninguém mudou o discurso. Uma pessoa do começo ao fim é a mesma. A nossa esperança está em Deus. E ela não vai ser transferida. É importante deixar isso claro. Nós não estamos colocando a nossa esperança no presidente ou no governador. Nós temos o entendimento, segundo a palavra, o que é melhor. A bispa falava hoje que em 2020, até 2020, o Brasil, numa lista de 160 países, o Brasil era o país número 41 numa ordem de liberdade religiosa. Em 2020, que veio aquele monte de determinação de prefeitos e governadores, o Brasil foi para a posição 128. Você sabe o que é despencar de 41 para 128? Eu não estou falando da nota do Enem, não estou falando da nota da educação, não estou falando de liberdade religiosa. Por quê? Porque em um monte de lugares, como aqui, por exemplo, foi proibido de fazer um culto para pessoas. Você está entendendo? Podia ter culto para a internet, mas não para pessoas. Isso, depois de 2020, continuam ainda a ter várias restrições, que são mais veladas, que são mais silenciosas, mas continuam. Então, quando a gente tem uma posição, a gente não está colocando a nossa confiança. Até porque, se acontece o pior, a gente não vai. Nós não vamos fazer igual Noemi e a família dela. Ninguém vai ser orientado, vai embora do Brasil. Vai para o país tal. Vai para tal lugar. Não, a nossa confiança está em Deus. Está entendendo? A gente crê, espera, ora, deseja a vitória. E a nossa vitória é alguém que não fira os nossos valores.
familiares, os nossos valores espirituais, mas a nossa confiança não está em homem, não. Até porque, né, tem estados já aqui no Brasil. Não é o nosso caso, né, e eu creio nisso também, que não vai ser, mas tem estados já que vão ser governados por pessoas que não têm nenhum temor de Deus. E aí? Se eu tivesse num desses estados, o que eu ia falar para a pessoa? Vamos mudar todo mundo aqui, vamos lá para aquele estado que é governado por um justo? Hã? Não. Aceitamos o bem de Deus, agora não vão aceitar o mal? Deus abençoa, eu recebi. Deus quer tratar, eu não recebo? Você está entendendo ou não? Nada acontece sem a permissão de Deus. Acima de tudo, a gente tem que ter isso na mente. Sabia? Não tem nada que acontece sem a permissão de Deus. Então a nossa confiança deve ser sempre em Deus. Ah, mas o fulano, opa, eu não temo o que o homem vai me fazer. O que cabe a mim, eu escolho, eu decido, eu ajo, eu me coloco, eu me manifesto. Mas vamos colocar aqui o pior do pior. Eu não vou temer o que o homem vai fazer, eu não vou viver. Se uma catástrofe dessa acontece, eu não vou viver 4 anos com medo. Você está entendendo? Ah, e agora? Meu Deus, e agora? O que vão fazer? Não, eu não vou viver com medo. A Bíblia está dizendo, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode tanto destruir o corpo como a alma. Pode fazer perecer no inferno. Então, mas não é esse medo, mas o fulano está mal hoje, então para de temer reações das pessoas. Para de temer que as pessoas te prejudiquem. Ah, mas é porque eu já vivi isso e tinha que viver. Você entra numa situação que às vezes, por falta de maturidade, por falta de fé, pode parecer que você perdeu e não perdeu, é o tratamento necessário do momento. Lembra de José. José foi preso. Foi justa a prisão dele? Não. Mas Deus permitiu. Mas Deus estava com José. O mesmo José que prosperou e fez a casa do Potifar prosperar, não prosperou na prisão também? Não foi cuidado na prisão também? Não fez as pessoas lá terem luz dentro da prisão também? Às vezes, Deus queria levar luz para a prisão e não tinha outra lâmpada. Eu não posso ficar triste quando as minhas circunstâncias são alteradas, uma vez que eu continuo tendo cuidado, proteção, bênção de Deus na minha vida. Eu não posso ser egoísta e hedonista. Eu só penso em mim e vivo só para o prazer. É o aqui e o agora. Não, é para mim, é voltado para mim. É eu, é comigo. Nem para o bem, nem para o mal. Tem gente que tudo que mexe no bolso, mexe na imagem, mexe na fama. Ah, não, então não é Deus. Não, aí Deus trabalha, Deus trata, Deus faz. Tem coisas que nem Deus é colheita. Você plantou, você está colhendo. Quando você podia ter decidido de outra maneira, decidiu errado. Agora o que vai vir? Vem a consequência do erro. Hebreus 9, 27. Todo mundo tem de morrer uma vez e depois encarar as consequências de sua vida. O que você faz aqui está determinando como vai ser a sua eternidade. João 14, 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ah, como é que é a eternidade? Onde começa a eternidade? Qual é o lugar que está o começo da eternidade? Está em Jesus. Como é que você vive de uma maneira que você não erra? Olha para Jesus. E quando a Bíblia diz para você olhar para Jesus, quando você ouve num culto, olha para Jesus, não é algo desse jeito aqui, ó. Vamos dizer aqui Jesus, né? Então, eu olho para Jesus, mas eu estou fazendo isso aqui, ó, tá entendendo? É olhar para Jesus como caminho. Você olha e segue. Senhor, qual o caminho? Eu sou o caminho. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Olha para mim e faz o que eu faço. Jesus dizendo. Ah, mas qual é a verdade? Imagina alguém perguntando, mas é porque a verdade não é relativa. Não, eu sou a verdade. Não há mentira em mim. Ah, mas qual que é a vida verdadeira? Eu sou a vida. Jesus disse. João 11, 25. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque vai morrer o corpo. Porque quem creu em Jesus, a alma não morre. Vai ter vida eterna. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí eu pergunto, você crê nisso? O sangue de Jesus tem poder. Como eu falei, né? A sua segunda chance é hoje, né? Você crê nisso? Amém. Graças a Deus, Senhor. Obrigado pela segunda chance. Tem que crer, gente. Não é crer em mim, mas crer nessa mensagem, crer em Jesus. 1 Pedro 1,13. Por isso, arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Não se acomodem, olha bem isso aqui, não se acomodem aos velhos caminhos do pecado, aquilo que a tua mente se acostumou a pensar. Quando vocês só faziam o que queriam, viver pela vontade, ser hedonista, viver pelo prazer. Naquele tempo, vocês não conheciam nada, mas agora conhecem. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia do quê? Santidade. A Bíblia diz que o santo faça o quê? Santifique-se mais ainda. Quando você pensar assim, não, já estou orando demais. Não, já estou indo demais à igreja. Não, já estou fazendo demais as coisas de Deus. O santo, santifique-se mais ainda. É o que está escrito aqui. Uma vida ativa e cheia de santidade. Nunca é demais o que você faz voltado para a santidade. Santifica os teus olhos, santifica os teus ouvidos, santifica as tuas mãos, santifica o teu corpo inteiro, santifica o lugar que você está. Santifica o teu altar, teu coração. O meu coração é muito mais importante do que esse altar aqui, ó. Porque quando Jesus voltar, esse altar não salva ninguém. Mas o meu coração, como ele estiver, me salva. Está entendendo? O seu coração te salva. Deus disse, eu sou santo. Então, sejam santos. Vocês pedem ajuda a Deus e Ele atende. É um bom pai. Mas não se esqueçam de que é também um pai responsável. E não vai deixar que vocês vivam na lama. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo.
Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro, sem culpa, e não foi algo impensado. Ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público, Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que têm um futuro nele. Agora que vocês purificaram a vida por meio da verdade, amem-se uns aos outros, como se a vida de vocês dependesse disso. A vida nova que possuem não é como a velha vida. O velho nascimento de vocês veio de semente mortal, da sua mãe e do seu pai. O novo nascimento vem da palavra viva de Deus. Quem é a palavra viva? Jesus. Eu sou o Verbo. E o Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. O que ele falou que aconteceria, aconteceu em Jesus. Aconteceu por Jesus. E acontece comigo, com você, por meio de Jesus. O novo nascimento vem da palavra viva de Deus. Pensem nisto. Uma vida concebida pelo próprio Deus. Quer dizer, você está tendo, o que eu disse, a segunda chance. Você tem acesso à palavra, você está tendo a segunda chance, você está tendo oportunidade de uma vida nova em Deus. Você teve a semente que veio pelos seus pais, naturalmente. E você está tendo a semente pelo Filho de Deus, por Jesus agora, com a palavra. A grama seca, as flores murcham, e a palavra de Deus continua, e continua para sempre. Essa é a palavra que concebeu a nova vida em vocês. Para nós terminarmos, vem aqui para Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E sabe onde que mais a gente vê isso? Quem falou na igreja aí? Na igreja. Porque que amor há no mundo? No mundo não há amor, no mundo há paixão. No mundo há sentimento. E amor não é sentimento. Lembra? Amor não é sentimento. Amor é atitude. Amor é entrega. E a Bíblia diz que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Você sabe como é que a gente vê isso? O que é o aumento da maldade? Eu penso sempre, quando eu vejo algumas pessoas em quem eu já tive, por quem eu já tive admiração, que me ajudaram, pessoas que foram, por um tempo, por exemplo, uma base na minha vida. Toda vez que alguém que eu gostava, tinha afinidade, ou por quem eu tinha admiração, caiu, eu fui tentado também a duvidar. Se essa pessoa caiu, eu já caí. Eu já caí. Eu sei que gente foi tentada, e teve gente que caiu também por causa disso. E eu fui tentado quantas vezes? Olha, se essa pessoa caiu, essa pessoa que falava isso, essa pessoa que já fez isso. Porque aí a gente vê alguém fazendo alguma coisa que viu a pessoa pregar. Isso é uma coisa muito forte dentro de nós. De repente a gente vê injustiça vindo de onde mais a gente esperou justiça. Isso é a maldade que está escrito aqui. Então, quando você é tentado, não tem nada anormal acontecendo aí. Mas eu chamo isso, a minha linguagem, para esse tipo de situação, uma peneira.
a gente está sendo peneirado, sabe? Deus está peneirando a gente. Vamos ver se você está na fé. O fulano fez isso. Nossa, tal pessoa. Se eu estou em Deus, eu não caio, eu fico. E quantos caíram, tiveram suas circunstâncias mudadas para ir ressuscitarem com Cristo, porque antes não estavam firmes. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Caiu, só Jesus para te levantar. Então, está esfriando. As pessoas cada dia mais estão se entregando às paixões e não decidindo viverem o amor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você perseverou até hoje, Jesus volta amanhã, o que acontece? Você perseverou até agora. Aí você entrega os pontos daqui a pouco. Jesus volta amanhã. O que acontece? Olha que coisa, ninguém sabe responder. Você fica. Você fica. Aí você vai tentar a segunda chamada. Eu sou da opinião, sinceramente falando, essa segunda chamada que fala, nós que acreditamos na volta do Senhor Jesus, tá? Aí é uma questão de opinião. Eu acho que se uma pessoa conhecendo a palavra, assim, um crente daqui, vamos falar, que está ouvindo a palavra, tem acesso, pode fazer a obra, tem a Bíblia, tem liberdade, tem acesso, tem tempo, tem opções. Eu penso assim, se a pessoa, Jesus volta, ela fica, eu não acredito que ela vai resistir para ser salva depois por outros meios. Ela pode? Pode. Mas sabe assim, quando a pessoa tem uma chance, e da forma mais... O possível ela não fez, o impossível ela vai fazer. Hoje a salvação nossa, vamos colocar que Jesus voltasse hoje. Que dor mesmo que a gente teve que pagar. Dor do corpo. Dói para ser salvo hoje? Não. Hoje, quando a gente fala de dor, a gente está falando mais até de uma dor abstrata. Uma dor que ela é até mais interna, emocional, sabe? De suprimir uma vontade, igual o culto está sendo hoje. Eu quero. Não, Deus não tem isso para mim. Ai, meu desejo, eu estou acostumado. Não. Mas aí, gente, eu estou falando que se a pessoa, se Jesus volta, a pessoa não é salva, aí ela vai ter que passar por dor mesmo. Dor de fome. Dor de tortura. Dor de morte mesmo, sabe? Dor igual aconteceu lá na igreja primitiva, com os mártires. Mártir, para nós, é uma palavra do vocabulário. Fala a verdade, mártir, você nunca chegou perto de ser um mártir. Sabe, uma pessoa assim que, toda vez que a palavra mártir, ela é falada para mim, vem uma cena na minha cabeça. Uma. É engraçado que quando a gente vira pai, muda a vida da gente mesmo, né? Que quando alguém falar para mim a palavra mártir, os mártires, né? Eu sempre pensava numa cena. Qual cena que eu pensava? Eu pensava, né, num daqueles guardas romanos, né, jogando uma pessoa, no caso eu, numa arena, todo mundo olhando, gritando, batendo palma, batendo ali na arquibancada, e aqueles leões vindo e eu sabendo, né? Aqui não é a cova do Daniel. Aqui, assim, é uma questão de segundos apenas. Quantos segundos vai demorar para eu ser devorado? Isso era um mártir, está entendendo? Foi colocado lá, nega Jesus, nega essa blasfêmia contra, né, o Império de Roma, nega, né, que não é o seu rei o César. Não, meu rei é Jesus. Não, meu rei é o que está no céu. Ah, não? Solta um leão aí, vamos ver se ele não nega.
Não, não, e corre daqui, corre de lá, leão vem embaixo, agora solta os outros. Essa era a cena que eu tinha na minha cabeça. Depois que eu tive filho, a cena que vem na minha cabeça, que acontecia na época, solta o filho dele lá. Peraí. Você vai negar ou não vai? Não. Solta, imagina a criança chorando lá no meio, todo mundo gritando lá, a criança no meio da arena. Abre a jaula do leão, mas peraí antes, vai negar ou não vai? Ali era onde alguns não resistiam. Você sabe o que é o pai, a mãe? E não era assim, sabe, soltava todos os filhos. Na época o povo não tinha um filho igual eu tenho, né? Lembra como é que era? 10, 11, 12 filhos. Soltava um. A pessoa ia abre, fechar. Não, abre o olho agora. Vinha alguém lá e abre, olha. Nega. Um filho. Segundo filho. Terceiro filho. Quarto filho. Sabe quando parece que a pessoa já não... A alma já não estava dentro do corpo mais? Nega. Sabe que, você já perdeu 4 filhos. Tem 6 ainda. Você não vale esses aqui? Não vale a pena já o que você viveu? Quantos que a família inteira, um por um foi? Sob o som de aplausos e gritos. Mais um. O que é isso para nós, gente? Uma figura? É ou não é? Eu não sei como é que vai ser depois da volta de Jesus. Hoje, a gente chega perto disso, sequer. Tem gente aqui que se eu colocasse essas cenas, não assistiria aqui na igreja. Eu estou falando de assistir ficção, está entendendo? Tem gente que se eu colocasse a cena que eu acabei de descrever aqui agora, no telão, saísse daqui, peraí, eu quero que você assista, coloca aí. Tem gente que não ia assistir, ia levantar e sair. Imagina viver isso. Não é brincadeira. Então, eu particularmente, eu não conto com essa segunda chamada. Eu não conto. A vida que a gente tem é completamente diferente daquilo que vai ser este contexto de vida. A gente não tem que contar sequer com isso. A salvação é para agora. Eu tenho que tomar a decisão pela verdadeira vida, a vida que vive a minha alma e ela não morre, é agora. A alma não morre. O corpo morre. Com 100 anos, 80, 90 anos, 100, 110, 120 anos, o corpo morre, vai morrer. A alma não. Só que nem todo mundo vai chegar aos 120, aos 100, aos 80. Tem gente que é uma questão de anos, outros uma questão de meses, outros uma questão de dias. E quem garante que alguns de nós aqui não seja uma questão de horas? Quanta gente que você ouve falar que estava ali, de repente teve um negócio, um ataque, o coração parou. É ou não é? Parou. Cadê o fulano? Morreu. Que pena. Novo, jovem. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O meu fim é agora. Eu tenho que perseverar até agora. Se for até amanhã. Se for daqui mais 50 anos, até 50 anos. Não é até um ponto, é até o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar como regra. Não depende de todo mundo se converter. Depende de todo mundo saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando todo mundo souber, Jesus volta. E inclusive para nós também. Tem gente que está batendo em ferro frio. Fala. Você falou de Jesus, você mostrou o caminho, deu uma Bíblia, você está sendo luz na vida dessa pessoa, deixa ela refletir.
Não fica ali, sabe, todo dia, vamos, fulano, ó, quando você quiser, você sabe onde eu moro, você sabe o meu número, você tem o meu zap lá, entendeu? Está aqui a Bíblia, se tiver dúvida, eu te ajudo, se eu não puder te ajudar, eu te levo para a igreja, alguém vai te aconselhar, vai orar por você, se você quiser ir na igreja, eu te levo da primeira vez, né? Não assume esse compromisso de levar para sempre, que isso às vezes fica pesado depois, entendeu? Aquela pessoa que às vezes fica até tarde, você tem compromisso, é a primeira vez. Até porque é o que eu estou falando, gente. Você sabia que tem gente na ceia, você vê gente aqui de Minas, Rio de Janeiro, do Sul, gente do Nordeste, que se sacrifica. Dentro de tudo que nós falamos, esse tipo de sacrifício, né? Para vir, para estar na ceia, na igreja. Tem gente que mora em São Paulo e depende de alguém trazer. Uma vez esses dias agora, uma senhora tal, a senhora não está vindo mais. Ah, é porque eu vinha com a irmã fulana tal, a irmã parou de me trazer. Falei, Jesus voltar então por causa da irmã, a senhora fica? Ah, então. Falei, não, então, se para a senhora não é capaz de pagar esse preço realmente. Falei, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem gente que precisa ficar ali, sabe, assim, numa situação inconcebível para lembrar de Deus. Precisa perder tudo, precisa ir, como disse aqui o Pedro, na lama. Porque só vai valorizar Deus tirar a pessoa da lama. Não pode pegar de onde Deus pegou. É como se Deus tivesse errado. Não, a pessoa estava caindo, Deus pegou. Ah, não, senhor. O senhor não devia ter deixado, não. Então deixa a pessoa afundar. Não é afundar na água, afundar na lama. Ficar lá. Ah, agora vem. Então, agora vem. Tá bom lá na lama? Não, né? Então valorize a vida agora. Eu não sou dessa opinião, não, tá? Eu não sou da opinião que a pessoa só valoriza as coisas quando perde tudo, não. Eu sou contra isso. Mas tem gente que precisa e só valoriza quando perde. É ou não é verdade? Diga, ah, não veio mais, não me trouxe mais. Ah, mas a senhora anda. A senhora anda e é jovem ainda. Como se diz, abaixo de 50 é jovem, né, gente? Ah, e quem tem mais de 50 falou assim, e quem tem mais de 50? Eu diria que não é tão jovem, entendeu? Mas não vou falar mais do que isso. Ele não é tão jovem, mas não vão falar que 50 anos para cima é jovem, né? Então, até 50 dá para falar que é jovem. Então, eu falei, a senhora é jovem ainda. Tá aí, tem autonomia, tem condições. Se Deus não vale para a senhora a gasolina, a passagem, esse esforço, então realmente, não tem o que fazer. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ninguém sabe. Toda vez que você vê alguém falando, agora é Jesus, agora tal coisa aconteceu, agora está... Sinais estão todo momento aí, mas um momento ninguém sabe. Por isso que a gente não pode esperar um momento. Para mim, a salvação tem que ser agora. Você está entendendo? É agora, não pode chegar. Eu não posso esperar que algo aconteça e que seja para mim uma motivação. A palavra tem que ser para mim o necessário, o bastante para eu crer. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Acontecerá até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo. Um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto.
Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Às vezes a gente se engana quando começa a ouvir, vem uma notícia na internet, uma coisa, tá vendo, isso é um sinal. A Bíblia está dizendo que vai ser quando menos se espera. Eu tenho comigo que Jesus vai voltar num momento que todo mundo vai estar bem assim à vontade, sabe? Para a pessoa estar assim bem à vontade na vida dela, sem nada que desperta nela tensão, sabe? Aquela coisa de ficar, olha. O normal do normal, dada a normalidade da vida. Não estou falando um momento sem problema, uma vida sem problema. Estou falando normal, não vai ter um trovão antes, não vai ter um terremoto, não vai ter uma... Isso fala dos sinais, não fala do dia. Está entendendo? Sinais. Já teve terremoto, já teve guerra, já teve tudo isso. Só falta o quê, a gente? O que falta? Só falta a vinda de Jesus. O resto já aconteceu. Então não espera por mais, vai ter tal coisa antes. Já teve. Já aconteceu. E fala de um tempo que as pessoas estão comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, quer dizer, não respeitando as alianças. E sabe, uma vida descompromissada. Noé foi assim. Noé passou ali mais de 100 anos construindo a arca e todo mundo passava, o que é isso? Isso aqui é uma arca. Para quê? Vai chover. Que é isso aí? Que é? Vai chover, vai ter um dilúvio. O que é dilúvio? Vai cair água do céu. Porque na época não chovia, não caía água do céu. Como assim, ô velhinho? Estou falando, Deus falou comigo, vai cair água do céu. E quando cair água do céu, quem não estiver dentro da arca vai morrer na água. Você está falando sério? Estou. Quanto tempo você está construindo aí? Há muito tempo. Quando eu terminar de construir, é o tempo certo de vir. Tá bom. Em 100 anos, já pensou quantas pessoas que passaram e viram o Noé construindo a arca e pensaram, nunca vi isso que esse cara está falando. Nunca vi isso que esse cara está falando. A água caindo do céu. Tanto que o céu era o céu, não tinha chuva. A água brotava da terra e irrigava. O dia que Noé terminou a arca, vieram um casal de cada animais. Entrou ele, a família dele, os animais que o Senhor mandou. Ele fechou a porta e Deus selou a porta pelo lado de fora, para ele não abrir mais por sentimento para ninguém. Começou e não parou mais. Até que a terra toda foi inundada. Sabe aquilo que a gente vê aqui em São Paulo, às vezes, de vez em quando? Tomara que não, mas daqui a pouco é hora de ver de novo, final do ano, não é assim?
quando tem mais trânsito, quando tem mais gente visitando, indo para o Brás fazer compra, 25, né, que trava tudo, ainda vem a chuva que ajuda, não é? Não tem aqueles viadutos que você passa, a hora que você vai descer já vê a água ali no meio? Imagina isso em toda a terra. Ninguém acreditou, a não ser Noé e a família dele. É igual a volta de Jesus. As pessoas continuaram vivendo a vida delas. Hoje as pessoas continuam vivendo a vida delas, preocupadas com o mundo, com a vida que o mundo lhes oferece e que o mundo lhes ensinou. Mas quem hoje está voltado para a verdadeira vida, está construindo a sua arca por meio de Jesus. Porque crê em Jesus. E tem olhado para Jesus como modelo da sua vida. Tem negado a si mesmo. Não tem vivido por sentimentos. Não tem vivido pelas paixões, pelos prazeres, mas tem vivido pela palavra. Essa é a verdadeira vida que nós devemos ter. E essa é a vida que nos faz ter uma vida eterna. Lembrando que o corpo morre, a alma não, e o espírito volta para Deus. Onde a sua alma vai passar a eternidade? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. A Bíblia diz: ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Tem dois caminhos. Não tem outro. Ah, eu tenho uma opção. Não. A tua opção é Jesus. Não há opção fora de Jesus. Não há, como o povo está falando ultimamente, não há terceira via. Não há. Aliás, para nós há uma via só, a via de Deus. E a via de Deus é Jesus. As outras vias, que todas dão em uma, que é o diabo, não devem ser sequer consideradas. Você que está aqui na igreja agora, está aqui ouvindo esse culto. Hoje, se Jesus volta, hoje, para onde vai a sua alma? Você continua com a alma morta, esperando o tempo que você ainda tem de corpo? Ou você é arrebatado por Jesus? Para começar com Ele a eternidade, no lugar onde vai estar para sempre. Talvez envolvido com um monte de coisa, buscando, correndo atrás do dinheiro, do hit do momento, tendo alguém ímpio como a base da vida ainda, o exemplo de vida, o cantor, o jogador, o ator, a atriz,
ou mesmo um amigo, um conhecido. Como que nós saberemos o caminho, sendo que nós não vemos? Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Se algo não passou por Jesus, não é verdade. Se algo da tua vida não tem como objetivo, destino, Jesus, então não está gerando vida. Está tirando vida de você. Está roubando você. Se livra da mentira, todo tipo de mentira na sua vida. Porque Jesus é a verdade. Não mente mais para si mesmo, dizendo que não é algo que ainda é. Só há mudança quando antes de mudança há arrependimento. Você percebe o quanto diferente de Deus está, o quanto longe de Deus está. Se arrepende dessa vida, se arrepende desses atos, dessas obras. E aí pede perdão a Deus e muda. Porque quando a gente se arrepende, a gente não quer voltar para aquela mesma vida, aquela mesma situação, aquela mesma condição. A gente não quer. Se você ainda não viveu isso, esse arrependimento, eu oro a Deus para que essa palavra traga arrependimento para você. Para que você realmente tenha temor de ser esse grupo que vai ser punido severamente, como está escrito. E o final vai ser no lugar de choro e ranger de dentes. Senhor meu Deus, eu oro, meu Pai, e peço que essa palavra, antes de tudo, cause, meu Deus, e traga temor para cada pessoa. Aquelas, meu Deus, que ainda não tinham assumido um compromisso com o Senhor. Um compromisso de vida. Não um compromisso de domingos, mas o compromisso de vida. De ter uma só vida. De ter uma só face. De viver, meu Deus, apenas de uma maneira, de uma forma. A forma que te agrada. A forma, meu Deus, que o Senhor aprova. A forma, meu Deus, baseada na Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, meu Deus, é que nos leva à vida. Porque o Senhor é a palavra e a palavra se cumpre no Senhor. O Senhor é o caminho, meu Deus, que nós devemos seguir. O Senhor é a imagem, é o espelho que nós devemos copiar, nos moldar, olhar para o Senhor, meu Deus, e parecermos-nos com o Senhor em tudo. No amor, na obra, na palavra, na fé, na perseverança. E eu peço, Senhor, que este culto traga temor, traga arrependimento, que sirva, meu Deus, para conduzir cada um que está aqui, cada um, meu Deus, para uma vida reta diante do Senhor, que sirva para conduzir cada um, meu Deus, para ter uma vida que o Senhor se volta, se agrada e ainda recompensa, tanto aqui nessa terra como principalmente, meu Deus, para toda a eternidade. E a nossa maior recompensa vai ser estar ao lado do Senhor. Vai ser estar diante do Senhor por toda a eternidade. Hoje, meu Deus, nós te conhecemos à distância. Hoje nós cremos, nos sacrificamos, pagamos esse preço
para que tenhamos vida na eternidade, estejamos diante do Senhor, contemplando a Tua face. E o contemplar a Tua face, meu Deus, já é uma recompensa eterna. Eu quero essa recompensa. E eu oro, meu Deus, para que venha queimar no coração de cada um aqui essa tarde, esse desejo também, meu Deus, pelo céu. Mais desejo pelo céu e menos desejo por essa terra. Nada, meu Deus, desse mundo. E tudo do Senhor. Nós queremos tudo do Senhor, meu Deus. E nada desse mundo. Que aqui, meu Pai, a nossa vida seja apenas como estrangeiros. Como, meu Deus, visitantes. E que a cada dia a nossa sensação de não ser essa nossa casa. Essas, meu Deus, as pessoas que estão à nossa volta, as nossas companhias eternas, que seja maior essa sensação. Porque essa, na verdade, é a nossa realidade. É a realidade, meu Deus, do reino de Deus. Do reino do Senhor para nós. E eu oro para que o teu povo absorva isso. Pela palavra, que a fé de cada um, meu Deus, aqui cresça no Senhor. Que o temor aumente, que haja arrependimento, mudança, meu Deus, e que cada um que ainda não voltou-se para o Senhor se volte, para que tenha uma vida, meu Deus, e uma vida entregue, uma vida em que se pareça com o Senhor, que tenha a verdadeira vida, onde a alma nunca morre, e vive eternamente junto com o Senhor. Abençoa cada um, meu Deus, e nos ajuda, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a cada um a sair daqui no caminho certo, vivendo a verdade, meu Deus, e com a vida eterna que é o Senhor. Muito obrigado por essa palavra, obrigado pela oportunidade, obrigado pela vida, obrigado, Senhor, por cada nome que pela fé, pela oração, pela decisão